Está, irmãos? Não sei se já me conseguem ouvir, se o problema técnico já está resolvido. Se alguém me puder dar o feedback, eu agradeço. Nós estamos a conseguir fazer sair o som. Som. Não sei se o som está a sair já. O som está a sair? Já estão a ouvir? O som já está operacional? Se alguém me puder dar o feedback, se já conseguem ouvir, se já tem som. Não sei se o som está a sair. Aleluia! Glória a Deus! Não sei se os irmãos estão a conseguir ouvir. Marcos! Consegues ouvir, Marcos? Voltou o som? Já estão a escutar? Sim? Ok, perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, ainda bem. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então, obrigado. Já estão a ouvir. Então vamos dar início ao nosso tempo da Escola de Embaixadores Online. Em nome de Jesus, a estarmos juntos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos orar, está bem? Vamos orar e vamos recuperar estes minutinhos que tivemos agora a tentar ajustar esta questão aqui do som. Vamos orar, irmãos. Se puderes, onde tu estás, fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Amém. Paizinho, obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, em que tu nos estás a dar a oportunidade, Senhor, de abrir a tua palavra para poder estudar, para poder aprender, para poder, Senhor, edificar a nossa fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego este tempo nas tuas mãos, meu Pai. E eu te peço, Senhor, usa, Senhor, este tempo para trazer edificação à tua igreja e a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento. Senhor, usa, Paizinho, aquilo que nós vamos falar hoje para trazer consolo, para trazer, Senhor, edificação, para trazer correção na tua justiça. Pai, eu entrego nas tuas mãos este tempo que vamos passar juntos. E desde já eu abençoo a todos aqueles que me estão a ouvir agora. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Tânia. Boa noite, Isabel. Bem-vinda. Muito boa noite. Bem-vindos a todos. Tivemos um bocadinho atraso aqui no nosso direto, com alguns problemas no som, mas graças a Deus já está tudo resolvido e penso que os irmãos já me conseguem ouvir bem. Bem-vindo, António, bem-vindo, Ronaldo, bem-vindo, Maria João, minha querida, bem-vinda também, bem-vindos a todos, glória a Deus, aleluia, bem-vindos a todos, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Então, vamos dar início à nossa Escola de Embaixadores. Alguns irmãos estão agora a entrar. Célio, bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindos a todos. Glória a Deus. Muito obrigado pela vossa presença neste direto e eu oro para que Deus vos abençoe e para que aquilo que nós hoje vamos estudar na palavra possa ser para a vossa edificação e para que a glória de Deus se manifeste na vossa vida, em nome do Senhor Jesus. Bem-vinda, Luzia, em nome de Jesus, glória a Deus. Bem-vindos a todos. Alba, bem-vinda, glória a Deus, aleluia. Amém, meus queridos. Amém. Vamos iniciar então o nosso estudo. Irmãos, o tema de hoje o tema que nós temos hoje, é um tema bastante atual, porque hoje, irmãos, nós temos vivido uma situação única no mundo, a questão da pandemia causada pelo Covid-19, ou o coronavírus, como vulgarmente conhecido. E, irmãos, muitas pessoas hoje têm perguntado, algumas pessoas já me perguntaram a mim,
mas eu tenho observado nas redes sociais, tenho observado que muitas pessoas têm questionado e têm perguntado: será que esta pandemia, será que esta situação que estamos a viver hoje, será que é o juízo de Deus sobre nós, o juízo de Deus sobre a sua igreja ou até mesmo sobre esta geração? Então, tem-se levantado algumas pessoas, algumas vozes a dizer que a igreja tem que se arrepender, que a igreja está em pecado e que nós estamos a viver e a sofrer hoje o juízo de Deus, que o juízo de Deus está sobre a sua igreja. E nós temos observado que algumas pessoas têm-se levantado em profecia e em algum tipo de mensagem para repreender, para exortar a igreja realmente ao arrependimento e também, digamos, dizer que é o castigo de Deus, o juízo de Deus sobre a igreja e sobre esta geração. Irmãos, como estamos na Escola de Embaixadores, a proposta que eu faço aos irmãos é que nós juntos possamos estudar na Palavra de Deus o que é que a Bíblia diz sobre isso. Será que esta situação que estamos a viver é o juízo de Deus? Ou será que aquilo que estamos a viver não é o juízo de Deus, é uma outra situação? Então, a proposta que eu faço nos próximos minutos que nós vamos passar juntos é exatamente nós podemos estudar e nós podemos aprender com a Palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que a Palavra de Deus é interpretada pela Palavra de Deus. E que toda a profecia deverá ser julgada segundo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é infalível, inerrata. E por isso ela deverá ser a peneira através da qual nós devemos julgar, avaliar, testar todas as profecias. E por isso, irmãos, como muita coisa se tem falado sobre esta questão da pandemia, eu optei, nesta aula da Escola de Embaixadores, de falar sobre isto. E poder, de alguma forma, utilizar uma das disciplinas que nós temos na nossa Escola de Embaixadores, que é a disciplina Justiça de Deus, que aborda o tema da Justiça de Deus, e poder utilizar algum dos conteúdos dessa disciplina da Escola de Embaixadores para podermos, de alguma forma, abordar este tema que proponho para todos nós estudarmos hoje, que é a pandemia que estamos a viver. Será que é juízo de Deus sobre nós? Então, vamos ver, irmãos. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, a lermos o primeiro texto que está em Romanos, no capítulo 5, verso 8 ao verso 10. Romanos, capítulo 5, verso 8 ao verso 10. E eu vou ler, irmãos. Prestem atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Verso 9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, o texto aqui em Romanos é claro. O primeiro versículo, o versículo 8, fala-nos do amor de Deus. Diz que o amor de Deus, Deus dá prova do seu amor. Como é que Deus dá a prova do seu amor? Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Então o amor de Deus, como nós falámos no domingo, o amor de Deus, ele é um amor ágape, é um amor incondicional. Ele nos amou primeiro. Nós hoje amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é o resultado
do amor dele por nós. O amor dele, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Jesus nos constrange. E por isso nós amamos ao Senhor. E no verso 9 a Bíblia diz-nos que muito mais, sendo nós agora justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Então, irmãos, nós precisamos de entender que Deus é amor, mas que Deus, ele também é justiça. E a ira de Deus, que é algo bíblico, ela é operada, ela é, digamos, acionada por causa da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nós não podemos dizer só que Deus é amor, porque Deus, ele é tanto amor como ele também é justiça. Então o que nós precisamos de entender aqui é que Jesus, pelo aquilo que nós lemos neste texto, a Bíblia diz que nós fomos salvos da ira por causa de Jesus. Como é que Jesus nos salvou da ira, irmãos? Jesus nos salvou da ira de Deus, fazendo-se pecado no nosso lugar. Jesus não nos salvou simplesmente nos perdoando ou nos tirando da morte ou nos tirando do pecado, nos tirando das trevas. Não. Jesus nos salvou fazendo-se Ele mesmo, em nosso lugar, pecado e objeto da condenação e da ira que estava sobre nós. Então, por isso, nós usamos o termo teológico que a morte de Jesus ela foi substitutiva. Isto é, Jesus, ele tomou o teu lugar e o meu lugar de condenação. E ele recebeu em si mesmo a ira de Deus que estava destinada a nós. Então, irmãos, nós temos que entender que o Evangelho que Jesus disse para nós pregarmos em todo o mundo, o Evangelho que é o centro da nossa fé, o Evangelho são as boas novas. A palavra de Deus diz que a palavra Evangelho, no original, significa boas notícias, boas novas. Então, o Evangelho, essas boas novas, ela é o anúncio, é a proclamação de que em Jesus Cristo nós fomos salvos da ira. Nós fomos libertos da ira. Nós fomos resgatados da ira. Jesus nos justificou pelo seu sangue. Como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5, 21, diz lá: aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o Pai, o fez pecado, aonde? Na cruz, para que nós, pecadores, fôssemos feitos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, irmãos, este texto é muito claro. A Bíblia diz que Jesus, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que nele, tu e eu, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então, o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário, nos salvou da ira de Deus. Jesus morreu para te salvar da ira de Deus. E aquilo que a palavra de Deus afirma categoricamente é que quem crê em Jesus já está salvo da ira de Deus. E sabes, meu querido, Deus é maravilhoso. E sabes porquê que Deus é maravilhoso? E os pensamentos dele, como diz em Isaías capítulo 54, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vai julgar o mundo. A Bíblia diz que Deus vai acionar a sua ira no dia do julgamento, no dia que ele, Deus, determinou para julgar as nações e para julgar tanto os vivos como os mortos. Mas o mais interessante, irmãos, é que antes de Deus julgar o mundo, Deus veio em carne, aonde? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele veio para quê? Veio para salvar.
Veio para nos transportar da ira para a graça de Deus. Então, irmãos, nosso Deus é maravilhoso, porque é verdade que Ele vai julgar, é verdade que Ele vai exercer a sua ira, porque a ira, como eu já expliquei, ela é resultado da justiça de Deus. Mas o mais maravilhoso, irmãos, é que Deus, antes de exercer a sua ira, Deus escolheu exercer a sua graça e a sua misericórdia sobre a tua vida. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui é que, verso 10, olha o verso 10, diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós éramos inimigos. Porque a Bíblia diz-nos que todos aqueles que contrariam a vontade de Deus estão debaixo do pecado. E o pecado é o quê? É a desobediência a Deus. E a Bíblia é bem clara, e nós já vamos ver que a consequência do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos diz que o Senhor Jesus, Ele nos tornou amigos de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos e nós hoje, através de Jesus Cristo, somos amigos, reconciliados com Deus. E esse ministério da reconciliação, Deus, Ele nos confiou a nós, a Igreja, para podermos anunciar as boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, temos que discernir, irmãos, as circunstâncias à luz da Palavra de Deus. Temos que discernir esta circunstância que nós estamos a viver hoje à luz da Palavra de Deus. E à luz da Palavra de Deus, a verdade do Evangelho é esta. A verdade é bem clara. O ímpio pode receber a ira de Deus. Mas nós, aqueles que já fomos salvos por Jesus Cristo, aqueles que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia é bem clara que sobre nós a ira de Deus já não está mais, já não pode vir mais, porque ela já veio sobre Jesus e ela já foi consumada na cruz do Calvário. Aleluia! Em João, no capítulo 3, verso 36, João 3,36 diz assim, eu vou ler: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, então nós temos que entender algo aqui. O que nós temos que entender é que se alguém já está em Cristo, a ira de Deus já não existe sobre ele. Que Jesus, ele já levou sobre si a ira de Deus. Mas quem ainda não está em Cristo, quem ainda não recebeu Jesus, quem ainda não, como diz a Bíblia, quem ainda não crê no Filho de Deus, então a Bíblia diz que sobre ele permanece a ira de Deus. Então, irmãos, o que tu precisas de saber agora, em primeiro lugar, tu precisas de entender bem isto, porque esta é a base do Evangelho. E aquilo que tu tens que entender é bem claro: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, no verso 31 ao verso 39, se tu quiseres podes ler, do verso 31 ao 39 diz lá, e é bem claro: quem poderá ser contra nós, se Deus é por nós? E no finalzinho diz lá, quem nos separará do amor de Deus? Será a fome? Será a tribulação? Será o futuro, o passado, o presente? Será alguma outra coisa? A Bíblia, irmãos, afirma: nada nos separará do amor de Deus. Então, irmãos, nós temos que receber e crer e glorificar a Deus por esta verdade. Irmãos, a ira de Deus, ela não pode estar sobre ti mais, porque ela já foi derramada
cumprida, satisfeita em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a pergunta a fazer é: então porquê que isto está a acontecer? Porquê que está a acontecer esta pandemia? Porquê? O que é que se passa? Então, irmãos, a Bíblia é bem clara e vamos ler. A Bíblia é que vai responder a isto que nós estamos aqui a estudar hoje na Escola de Embaixadores Online. Vamos abrir 1 de João, primeira epístola de João, no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 5, verso 19. Abre a tua Bíblia, irmão, vamos ler. Diz assim, a palavra do Senhor diz assim: sabemos que somos de Deus. Ele está-se a referir a nós, Igreja do Senhor Jesus. Ele está-se a referir a ti, tu que crês em Jesus. Tu que já foste salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: sabemos que somos de Deus. Pertencemos a Deus. Mas olha a parte B do versículo. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que tu e eu pertencemos a Deus. Mas que o mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Jaz no maligno significa que todo o mundo está sob o domínio, a influência do maligno. E eu quero, irmãos, que tu possas entender isto. Não haja problema. Que para que não haja problema, irmãos, em nome de Jesus. Para que não haja mesmo problema, em nome de Jesus. Vamos perceber isso agora. Então, primeiro, irmãos, para tu perceberes, Deus, Ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Certo? E depois, no sexto dia, Deus criou o quê? Criou o homem, à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea, Deus os criou. Verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Agora, no Salmo 115, 16, diz algo que eu acho que é tremendo e que esclarece muita coisa. No Salmo 115, 16, a Bíblia afirma e diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Irmãos, no Salmo 115, 16, a Bíblia é bem clara. Diz que os céus, o universo, são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem. Agora, o que muitas pessoas não sabem, irmãos, é que Deus deu a terra ao homem, como diz lá, para cultivar e para guardar a terra. E se Deus disse para o homem para guardar a terra, é porque havia um inimigo, havia alguém que iria querer usurpar aquilo que Deus deu ao homem. E se tu lês lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que Deus terminou a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, e a Bíblia diz que Deus viu que tudo era muito bom. E no capítulo 2, se tu continuares a ler no verso 1, 2, 3, 4, do capítulo 2, tu vais perceber que a Bíblia volta a afirmar que quando Deus acabou a criação, viu Deus que tudo era muito bom. E a palavra hebraica dá-nos a ideia de algo perfeito, sem mácula. Ao ponto de dizer a Bíblia que Deus descansou depois de ter criado tudo aquilo que criou. Então nós entendemos, irmãos, que quando Deus acabou a criação, não havia ainda o mal. Mas que algo aconteceu, nos primeiros versos da Bíblia, algo aconteceu ao ponto de Deus dizer no verso 15 de Gênesis 2, para Adão não só cultivar a terra, não só cuidar do jardim, mas guardar o jardim. Então, irmãos, aquilo que nós percebemos aqui claramente nestes textos é que até o capítulo 3 o mal não tinha entrado na terra. Mas no capítulo 3 nós vemos o que aconteceu. E o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais triste da Bíblia. Porque mostra o que é que aconteceu e como o homem
entregou nas mãos da serpente o governo, o domínio desta terra. Então, irmãos, a Bíblia é bem clara, meus queridos. No Gênesis 3:6 diz que por causa disso, por causa do pecado e por causa de Adão e Eva terem de alguma forma caído no engano da serpente, que é Satanás, o diabo, a palavra de Deus diz que o homem foi separado de Deus e passou a ser dominado por Satanás. Passou a ser dominado por aquilo que Deus tinha dado domínio ao homem. Então, por exemplo, Deus disse para o homem governar toda a terra, toda a criação, todos os animais, todos os seres, e depois da queda, até os animais, digamos, os seres microscópicos, como os vírus, as bactérias, passaram a ter domínio e poder sobre o homem. Irmãos, não te enganes. Não te enganes. A ação das doenças, dos vírus, das bactérias, a ação desses micro-organismos é consequência da queda do homem, é consequência do pecado e da desobediência do homem. Então, irmãos, nós precisamos de entender isso. E no Novo Testamento, irmãos, há um texto muito interessante que nos mostra exatamente este ponto que eu estou aqui a ensinar. Diz assim em Mateus, no capítulo 4, verso 8 e 9. Diz assim: novamente o diabo levou o Senhor Jesus a um alto monte, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora repara, a Bíblia diz que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória de cada um deles. Agora vê, o resto do versículo diz assim: e disse-lhe o diabo a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, a tentação do diabo foi toda a terra, todos os reinos da terra, todo o governo da terra, eu entrego a ti se tu, prostrado, me adorares. Irmãos, aqui é mais uma prova, tal como nós lemos em Gênesis e em Salmo 115:16, mais uma prova, irmãos, claro, que esta terra, este planeta, foi entregue a Satanás. Lá no Jardim do Éden, irmãos, foi entregue a Satanás. E quando o diabo tentou Jesus, o diabo usou isso, o diabo usou o seu trunfo para fazer com que Jesus sucumbisse à tentação. Mas Jesus venceu o diabo dizendo, confessando a palavra, dizendo: arreda Satanás, porque está escrito, não só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmãos, aqui nós percebemos claramente que esta terra, ela jaz no maligno. Como diz há pouco, nós lemos 1 de João, no capítulo 5, nós lemos claramente, verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, resumindo, quando o homem desobedeceu a Deus e entregou nas mãos do diabo toda a terra, passou a ser dominado por alguém que nos detesta, que nos odeia. Porquê? Porque cada vez que olha para nós, o diabo vê quem? Cada vez que o diabo, Satanás, ele olha para mim, olha para ti, quem é que ele vê? A Bíblia diz que tu e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quem é que o diabo vê? Vê o seu pior inimigo. Vê aquele que o venceu e que o expulsou do céu e que o despojou da sua glória. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui claramente é que o inimigo, irmãos, aquilo que ele vai procurar fazer é nos destruir. Por isso é que a Bíblia diz em João capítulo 10, verso 10, é bem claro, diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para vos dar vida e vida
em abundância. Então, irmãos, claramente nós percebemos isso. Então, o que nós entendemos aqui é que desde a antiguidade, o inimigo, Satanás e os seus demónios, esses anjos caídos, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás, na sua queda, ele arrastou na sua queda 1/3 dos anjos do céu. Diz a palavra de Deus em Apocalipse. Ela refere isso. Então a palavra de Deus é bem clara. E a palavra de Deus diz que esta terra foi ocupada por esses seres espirituais que têm o objetivo de destruir o homem, fazê-lo sofrer, roubar, matar e destruir. Por isso é que nós percebemos desde a antiguidade, irmãos, que as pessoas, os povos, viviam na escravidão espiritual. Nós, por exemplo, quando lemos os registros históricos dos povos mais antigos, os povos que viveram na Mesopotâmia, por exemplo, os caldeus, os egípcios e tantos outros povos primitivos, nós sabemos, pelos registros arqueológicos e históricos, sabemos que aqueles povos, eles sacrificavam até vidas humanas, até os próprios filhos, a esses seres espirituais, a essas entidades espirituais que eles chamavam de deuses, mas que hoje, através da Bíblia, nós sabemos que essas entidades não são deuses, mas são espíritos malignos, são demónios, são o que a Bíblia chama de principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os quais têm o objetivo de causar dano e destruição ao homem e à terra, a este planeta que Deus nos deu. E em Efésios capítulo 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo que está em trevas, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Então, irmãos, a Bíblia é bem clara que essas forças espirituais existem, que elas estão a operar nesta terra, neste mundo, consequência do pecado, consequência do homem ter entregue nas mãos da serpente, mas a Bíblia também é bem clara e diz, em 1 de João capítulo 3, verso 8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus. Aleluia! Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então, ouve com atenção, irmãos, o que eu te vou dizer agora. Em jeito de resumo disto que eu falei. O sofrimento humano é então a prova de que o homem está separado de Deus e que precisa de um Salvador que o restaure ao seu estado original, que restaure o que foi perdido. Então, meus queridos, aquilo que nós estamos a viver hoje no mundo, esta pandemia, ela não é muito diferente de muitos outros problemas, catástrofes, doenças, vírus, pestes, que já assolaram esta terra. Não é preciso ir muito atrás na história para nos lembrarmos de doenças que fustigaram toda a humanidade. Peste negra, a febre chamada febre espanhola e tantas outras epidemias que viraram pandemias e que mataram, destruíram milhares de pessoas. O que nós temos que entender, irmãos, é que isto que nós estamos a viver hoje não é algo novo, que nunca aconteceu. Talvez na dimensão mediática que estamos a viver hoje nunca aconteceu. Mas muito já aconteceu no passado. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. Então, meus queridos, nós precisamos de entender isso. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O que Deus fez foi enviar o seu Filho para te salvar, para te resgatar das consequências do pecado, levando Ele, Jesus, sobre si as consequências do meu e do teu pecado. Então, meus queridos, a palavra em João capítulo 3, versos 16 a 18 diz assim, presta atenção, irmãos, neste texto é muito importante, diz assim, João 3, 16 a 18, eu vou ler, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, claramente nós percebemos que Deus, Ele amou este mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Este mundo que Ele criou. Este mundo que Ele disse, tudo é muito bom. Lá em Gênesis. Este mundo que Ele entregou nas mãos da coroa da criação, que é o homem. O único ser que Deus criou, que tem a capacidade de interagir com o mundo espiritual e com o mundo físico, de estabelecer a ligação entre o espiritual e o físico. É o único ser, é o homem, é a humanidade, somos nós. E Deus nos criou e deu-nos esta terra. Entendes, meu querido? Então, a Bíblia diz-nos que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora vê o verso 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Repara, Jesus, Ele não veio para julgar o mundo. Jesus, Ele não veio para te julgar. Ele veio para te salvar. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses rápido. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai julgar o mundo. Sim. Na sua segunda e gloriosa vinda. Quando Jesus voltar, e a sua vinda está próxima, a Bíblia diz que Jesus vem para julgar as nações e Ele vem para governar a terra com cetro de ferro. A Bíblia diz que Ele vem para reinar e para se sentar no trono de Davi, sobre toda a terra. E isso, irmãos, está prestes a acontecer. Mas a primeira vez que Jesus veio, não veio para julgar, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E no verso 18, irmãos, olha o que diz, verso 18. Quem crê nele não é julgado, não é condenado. Quem crê nele não é julgado, não é condenado. Se tu já crês em Jesus, então eu tenho boas notícias para ti. Tu já não vais ser julgado nem condenado, porque Jesus já foi julgado e condenado no teu lugar. Mas olha o que é que o texto diz. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, isto é muito importante. Isto é importante, sabes porquê, meu querido? Porque quem crê em Jesus não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Irmãos, Deus, Ele não vai julgar ninguém. Entende isto? A Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus, aquele que não aceitou a salvação de Deus, já está condenado, já está julgado. Porquê? Porque o mundo e tudo o que nele há jaz no maligno. Só aqueles que Jesus resgatou, só aqueles que Jesus comprou, como nós já falámos aqui noutros vídeos, só esses é que já não são julgados nem condenados. Então, meu querido, nós precisamos de entender isto. Entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos.
Então, meus queridos, no meio desta situação que nós estamos a viver, em que muitos dizem e se levantam a dizer que isto é a ira de Deus, que isto é o castigo de Deus, irmão, deixa-me dizer à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, irmãos, em Cristo Jesus já não há condenação. Tu não és justificado pelas tuas obras, tu és justificado pelo aquilo que Ele fez por amor a ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Então, meus queridos, Colossenses 3, verso 3 ao verso 6. Vou ler, diz assim: porque morrestes e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Repara bem, irmãos, a Bíblia diz que tu já morreste, tu e eu já morremos. Morremos aonde? Em Cristo. Quando? Quando Jesus morreu, Ele morreu por todos. E se Ele morreu por todos, logo todos morreram. Então quem tem fé e quem confessa que Jesus morreu por si, então, meu querido, a Bíblia diz que nós já morremos. E que a nossa vida, ela não está exposta, ela não está descoberta, ela não está vulnerável. A Bíblia diz, Colossenses 3:3, a nossa vida já está escondida, está oculta. Aonde? Com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus. E olha, vê o verso a seguir, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, está a falar do quê? Da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus em que Ele vai julgar toda a terra. Diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, não só a ira de Deus já não está sobre ti, como no dia em que Jesus vier executar a ira de Deus sobre o mundo, tu e eu estaremos, como diz a Bíblia, seremos manifestos com Ele em glória. Na realidade, irmãos, nesse dia, aquele que crê em Jesus, aquele que já é salvo, aquele que já foi selado com o Espírito Santo, ele não só não vai ser julgado, mas ele vai julgar. Ele vai julgar. Como diz em Apocalipse 20, que nós, os fiéis, vão se sentar em tronos e reinarão em vida. Reinarão com Cristo sobre as nações. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Agora vê o verso a seguir de Colossenses 3, verso 4 e 5, diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Olha bem, pelas quais coisas, que eu citei agora, vem a ira de Deus sobre quem? Lê lá aí na tua Bíblia. A ira de Deus vem sobre quem? Claramente, sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, a ira de Deus, quando ela vem e se vier, não é sobre nós. É sobre aqueles que são hoje filhos da desobediência. Aqueles que ainda não vivem segundo a vontade de Deus. Aqueles que ainda não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se esta pandemia é permitida pela ira de Deus, vamos supor que esta pandemia ela é permitida por Deus, ela é, digamos, permitida pela ira de Deus, pela justiça de Deus, então deixa-me dizer uma coisa, ela não é sobre nós, mas sim segundo ou sobre os filhos da desobediência. Irmão, tu e eu, nós não somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos do amor de Deus. Nós somos filhos do seu amor, como está escrito nas Escrituras. Nós não somos filhos da desobediência, meu querido. Não deixes, meu irmão, que esse jugo que muitos querem colocar sobre ti,
possa encontrar lugar. Porque a Bíblia diz, nós não somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da graça, da justiça e do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, sabes o que é que a Bíblia diz que nós somos mais? Não sou eu, é a palavra de Deus. Em 2 Pedro, em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita. Olha o que é que a Bíblia diz que nós somos, irmãos. Somos a geração eleita. Somos sacerdócio real. Somos nação santa. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo adquirido. Nós somos nação santa. Nós somos, irmãos, a igreja do Todo-Poderoso, que nos comprou com o seu precioso sangue. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela é bem clara. Por exemplo, olha, Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu querido, Deus não só te ama, não só te fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A Bíblia diz que Deus te selou com o Espírito Santo da promessa. Tu és o templo do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, diz assim: o qual também nos selou e nos deu como penhores o Espírito em nossos corações. Irmãos, como é que alguém que tem o Espírito, como é que alguém que já foi selado pelo Espírito, como é que alguém que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, como é que essa pessoa pode receber a ira de Deus? Se a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia. Isaías 53, verso 4, verso 5 diz isso. Glória a Deus, irmãos. Então, pensa comigo, meu querido, pensa comigo um pouco. Se esta pandemia fosse a ira de Deus, biblicamente, segundo o que estamos a ver, nenhum cristão verdadeiro, nenhum verdadeiro nascido de novo, poderia ficar doente. Mas todos sabemos, todos nós não temos dúvida, que todos estamos sujeitos a este vírus, a esta pandemia. Temos que ter os nossos cuidados, temos que ficar em casa, temos que ter, digamos, os cuidados que as autoridades têm nos exortado a ter. Então, meu querido, concluímos então que o que estamos a viver não é a ira de Deus, mas é o quê então? Meus queridos, claramente nós percebemos que isto nós estamos a viver, tal como tudo aquilo que já aconteceu, é consequência da ação de Satanás, do diabo, na vida das pessoas, nesta terra. Sabes, meu querido, muitas pessoas elas dizem: se Deus é amor, porquê é que Deus permite que estas situações aconteçam? Porquê é que Deus permite que tantas pessoas estejam a morrer com esta pandemia? Porquê é que Deus permite que tantas crianças morram de fome? Porquê é que Deus permite que haja catástrofes naturais que destroem cidades, países inteiros? Terremotos, furacões. Oh, meu querido, deixa-me dizer uma coisa. Não é Deus que está a fazer isso. Não é Deus. Mas é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que diz a Bíblia que é o príncipe deste mundo. E a palavra de Deus diz que para isto se manifestou o Filho de Deus.
não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo e para que as obras do diabo fossem destruídas por meio dele. Então, irmão, para de dizer que é Deus que está a operar estas coisas. Deus não pode dar algo que Ele não tem. Aquilo que Deus faz, e sim Ele faz, Ele permite que Satanás atue na vida das pessoas. Tal como Deus permitiu Satanás atuar na vida de Jó, Deus também permite que estas pandemias, que estes problemas aconteçam, mas não é Ele a origem deles. Deus apenas permite para nos corrigir muitas vezes, para nos podar, para que nós possamos ainda dar mais fruto, sabendo que Ele está conosco e que Ele é fiel e Ele jamais te abandonará. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Então, meus queridos, concluímos que isto é a ação do diabo. E a ação do diabo para quê? Claramente, para nos aprisionar ao medo, laço do passarinheiro, que está escrito no Salmo 91, para nos aprisionar ao medo e para impedir o quê, meus queridos? O avanço da igreja nesta terra. Porque Deus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Então, meus queridos, Satanás, o diabo, acham que ele está satisfeito com os estádios de futebol, com milhares de pessoas cheios de adoradores, de jovens, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo a adorar a Deus? Achas que ele está satisfeito com a abertura de igrejas que nunca antes na história houve tanta igreja a ser aberta nesta geração? Países que é proibida a pregação do Evangelho, hoje esses países estão a ser evangelizados, estão a receber as boas novas do Evangelho e da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, para mim é claro, esta pandemia não é a ira de Deus, mas é a ação do diabo, tal como foi tantas outras coisas no passado. Glória a Deus, irmãos. Amém, meus queridos? Olha, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Olha o que é que diz. Hebreus 2, 14 e 15. Vou ler. Diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também Jesus semelhantemente participou das mesmas coisas. Isto é, assim como nós somos humanos, Jesus também se tornou um ser humano. E participou das mesmas coisas. Para que, agora vê, para que pela morte, pela sua morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, diz comigo, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos ao quê? À escravidão. Irmãos, o que a Bíblia diz-nos aqui é duas coisas. Primeiro, que o diabo escraviza as pessoas através do medo. Lembras-te dos povos ancestrais? Eles, por causa do medo, eles sacrificavam até os próprios filhos. E a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo quer te escravizar através do medo. Por isso, no domingo nós falámos como vencer o medo. E se tu não assististe, assiste, porque está lá no Facebook, como vencer o medo. Então o diabo, irmãos, ele vai querer vencer, vai querer usar o medo. Mas o que é que este texto diz? Diz que Jesus Cristo, pela sua morte, aniquilou, derrotou aquele que tinha o poder da morte. Quem? O diabo. Não sou eu que digo, meus queridos. É a palavra de Deus. Lê na tua Bíblia aí. É a palavra de Deus. Então, meus queridos, o que é que nós então temos que fazer? Então, meus queridos, estamos a chegar já agora ao final deste estudo. O que é que nós temos que fazer? Se esta pandemia, na minha opinião e segundo aquilo que eu interpreto das Escrituras, não é a ira de Deus sobre a sua igreja, mas sim a ação do diabo,
Então o que é que eu devo fazer? Qual deverá ser então a minha atitude, a minha resposta face a isso? Vamos ver, irmãos, Hebreus capítulo 10. Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 23 ao verso 25. Eu vou ler, irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 23 a 25. Irmãos, aqui estão os passos que o Senhor quer que nós façamos neste tempo, nesta situação que nós vivemos. Como igreja, mas também individualmente. Em nome de Jesus. Diz assim, vamos ler. Verso 22. Vamos ler o 22. 22 a 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer, em vez de ficar debaixo da acusação dos falsos profetas, infelizmente, irmãos, tem-se levantado muita gente hoje a dar profecia que a ira de Deus está sobre a igreja, que a ira de Deus está sobre o crente, que a igreja tem que se arrepender. Oh, meus queridos, o que nós temos que fazer, em vez de ficar debaixo dessa acusação maligna, ao invés de ficar debaixo de um sentimento de culpa, de acusação, perdendo a paz para a qual nós fomos chamados, irmão. Porque a Bíblia diz que tu e eu fomos chamados para a paz. Então, em vez, irmãos, de dar ouvidos a essas profecias, essas pregações de juízo, de julgamento, em vez de darmos ouvidos, irmãos, a essas palavras que trazem um sentimento de culpa, de vazio espiritual, tal como Jó, irmãos. Porquê que o livro de Jó está no meio da Bíblia? Porquê? Porque Deus quer que nós abramos a Bíblia. Quando nós estivermos perdidos, quando nós estivermos a dizer, Senhor, será que algo errado está comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que a minha igreja tem alguma coisa de errado? Será que eu pequei em alguma coisa? Nós sabermos, irmãos, tal como Jó, que aquilo que Jó passava não era consequência do seu pecado, não era a ira de Deus sobre a sua vida, mas era o quê? Era a ação do diabo na vida dele, para pôr em causa, para testar as verdadeiras motivações do coração de Jó. Lembras-te dos 3 amigos de Jó? Os 3 amigos de Jó, irmão, chegaram ao pé de Jó e disseram o quê? Aquilo que muitos andam a dizer hoje. Arrepende-te! É impossível tu estás a viver o que estás a viver se não tivesses pecado. Se a ira de Deus não estivesse sobre ti. Aquilo que tu estás a viver hoje, a sofrer hoje, é a ira de Deus, é o braço de Deus sobre a tua vida. Irmãos, isso foi o que os amigos de Jó foram dizer a Jó. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó disse, eu não pequei contra o meu Senhor. Eu estou inocente, porque eu sou um homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E mais à frente nós percebemos que o próprio Deus repreendeu aqueles amigos e Deus disse que realmente Jó, ele não estava a viver aquilo por causa do seu pecado, mas estava a viver aquilo por causa da provação do seu coração. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, meus queridos, ao invés de ficarmos debaixo desse espírito de acusação, primeiro, segundo este texto 22 de Hebreus 10, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé. Cheguemo-nos a quem? A Deus, ao Santo dos Santos, à presença gloriosa do Eterno. Então, em primeiro lugar, nós temos que nos achegar a Deus pela fé e aplicar o sangue sobre nós. O sangue que Jesus já derramou na cruz do Calvário pela fé, nós temos que derramar sobre nós e sobre as nossas casas.
Irmãos, verso 22 diz: acheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Fé em quê? Que o sangue de Jesus já te purificou de toda a condenação. Irmãos, nós estamos neste mês de Abril, é o mês em que nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa é a festa mais importante para o cristão. A Páscoa é a festa mais importante até que o Natal. Porque a Páscoa é a festa, é o momento em que nós lembramos e trazemos à memória que Jesus morreu por nós, em nosso lugar, e ressuscitou como prova de que Deus aceitou o sacrifício, o sangue que Ele derramou por nós, por mim e por ti. Aleluia! Então, meus queridos, neste mês de Abril, não vamos permitir ficar debaixo de um jugo de acusação, mas vamos sim receber o poder da ressurreição. Porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para te dar o poder da ressurreição, o poder da reconciliação, o poder que é a própria vida de Deus em nós. Glória a Deus, irmãos. Em Êxodo capítulo 12, o que é que está lá escrito sobre a Páscoa? A Páscoa judaica diz que os judeus, por ordem de Deus, por intermédio de Moisés, espargiram o sangue do Cordeiro sobre o quê? Sobre os umbrais das suas portas. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou pelo Egito, as casas que tinham sangue nas suas portas, o anjo passava por cima e não entrava. Então, meu querido, deixa-me dizer uma coisa. Nós precisamos de ter esta fé. O sangue de Jesus já está sobre ti. Já não há mais condenação sobre a tua vida. Mesmo que tu tenhas errado, mesmo que tu tenhas pecado, aquilo que a Bíblia te exorta é tu te arrependeres. É tu varreres a casa, como nós falámos no domingo. É tu poderes voltar às primeiras obras. É tu poderes abrir a porta e deixar Jesus entrar e fazer morada em ti. Porque, irmãos, as mãos de Jesus continuam estendidas para aquele que verdadeiramente se arrepende. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em segundo lugar, vamos ler o verso 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se em primeiro lugar nós temos que nos achegar a Deus com a fé de que Ele já nos cobriu com o seu sangue e nos justificou, então em segundo lugar nós temos que reter firme a confissão da nossa fé. Irmão, temos que abrir a boca, nós temos que confessar. Irmão, mais agora do que nunca, nós temos que declarar a esse vírus, a esse Covid-19, nós temos que declarar ao desemprego, nós temos que declarar à crise financeira, nós temos que declarar que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonará. Irmãos, nós temos que declarar, tal como o Salmo 91 nos ensina, temos que declarar que o Senhor está conosco e que nada nos atingirá. Irmãos, nós temos que declarar: eu posso descansar porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não temerei os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Com os meus olhos contemplo e vejo a recompensa dos ímpios. Fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá,
nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Amém. Irmãos, nós temos que declarar a palavra de Deus, temos que reter firme, perseverar na confissão. Cuidado com as palavras da tua boca. Cuidado quando tu vês as notícias na televisão. Cuidado com o que tu dizes, porque as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder das tuas palavras, como diz Provérbios capítulo 18, verso 21. Então, meu querido, em segundo lugar, manter firme a confissão da nossa esperança. Em terceiro lugar, olha o que diz o verso 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, em terceiro lugar, o que é que eu tenho que fazer neste momento? O que é que eu tenho que fazer nesta situação que estamos a viver? Em terceiro lugar, eu preciso de cuidar dos outros. Eu preciso de orar pelos outros. Eu preciso de, como diz a Bíblia, preciso de admoestar os outros. Eu preciso, meus queridos, como diz a Bíblia, de considerar o meu irmão, de levar em consideração as necessidades, as fraquezas do meu irmão e estimulá-lo ao quê? Ao amor e às boas obras. Então, em terceiro lugar, eu tenho que cuidar dos outros. Irmãos, em Êxodo, capítulo 10, verso 21, na passagem que fala das pragas que Deus trouxe ao Egito, a penúltima praga é chamada na Bíblia a praga das trevas. Veio trevas sobre toda a terra do Egito. E diz no verso 21 de Êxodo 10, diz assim, Êxodo 10, 21 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Imagina, irmãos, olha, estas trevas não eram trevas normais. Trevas que até se podiam apalpar, irmãos, de tão densas que eram. Então nós percebemos que estas trevas não eram simplesmente noite, não era simplesmente a ausência da luz, porque a própria luz não resistia a estas trevas, porque elas se podiam apalpar. Mas a Bíblia diz-nos que na casa dos hebreus, de uma forma sobrenatural, havia luz. Se tu lês no capítulo 10, no texto, vais perceber que no Egito havia trevas, mas na casa dos hebreus havia luz. Irmãos, e aquilo que eu te quero dizer, irmãos, é que hoje as trevas estão sobre o mundo. Os governantes estão perdidos. As autoridades dizem hoje uma coisa, amanhã dizem outra. Presidentes das nações mais poderosas do mundo dizem uma coisa hoje, amanhã dizem outra. Porquê? Porque eles não sabem o que hão de dizer. Eles não sabem o que hão de fazer. Essa é a verdade. Então as trevas, elas vieram ao mundo, tal como vieram sobre o Egito. Mas na tua casa existe luz. Na tua casa existe luz, meu irmão. Mesmo que existam trevas no mundo, na tua casa existe luz e tu precisas de declarar isso. Isaías, no capítulo 60, no verso 1 ao 3, diz assim: Levanta-te e brilha, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, diz o Senhor, virá surgindo o Senhor e a sua glória será manifesta sobre ti. Verso 3: E as nações caminharão. Para onde? Para a tua luz. E os reis da terra para o resplendor da tua aurora. Irmãos, aquilo que o Senhor te diz é: levanta-te e brilha. Levanta-te e brilha, meu querido. Que a tua
luz, que a glória de Deus resplandeça em ti e através de ti, para que através da glória de Deus na tua vida, tu possas cuidar dos outros, tu possas trazer uma palavra de fé, de esperança aos teus amigos, aos teus vizinhos, aos teus colegas de trabalho, aos teus colegas de escola, aos teus familiares. Meu querido, em nome de Jesus, a luz está na tua casa. Aleluia, glória a Deus. E em quarto lugar, vamos ler o verso 25. Lê o verso 25 comigo, Hebreus 10, 25. Diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha bem o que a Bíblia está a dizer. Não abandonando a nossa congregação, não deixando de congregar. Irmãos, nós hoje não podemos congregar fisicamente, mas podemos congregar através das redes sociais, através do telefone, através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube. Irmãos, Deus permitiu-nos continuar a congregar, mesmo no meio desta situação. E o que eu te digo hoje é isso. Partilha este vídeo, partilha a palavra de Deus, telefona para alguém que já há algum tempo não telefonas, procura saber como é que estão os teus irmãos da tua igreja, como é que está a tua liderança, como é que estão as pessoas que tu lideras, que tu discipulas, ou as pessoas que cuidaram de ti. Oh, meu querido, levanta-te e brilha, porque já chegou a tua luz. É tempo, irmãos, de nós como igreja brilharmos para a honra e glória do Senhor. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que é que a Bíblia diz para fazer? Admoestando-nos. O que é admoestar, meus queridos? É avisar, é advertir, é chamar a atenção, exortar os nossos irmãos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não estão a orar, que não estão a buscar ao Senhor. Nós precisamos de congregar com eles. Nós precisamos de admoestá-los, de avisá-los, de exortá-los. Nós precisamos de tocá-los com a luz que Jesus está a trazer à tua vida. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, temos que nos admoestar. E eu queria terminar este tempo com algo que, irmãos, é preciso ter muito cuidado. Porque a palavra de Deus diz em Efésios para nós nos revestirmos da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as astutas, ciladas, armadilhas do nosso inimigo. E eu quero-te dizer isto, terminando este ensino, quero-te dizer, cuidado com as armadilhas do diabo. Irmãos, ele age, e eu não tenho dúvidas que ele está a agir através desta situação. Mas ele age, mas o objetivo dele, a armadilha dele, é levar-te a pensar, é levar-te a acreditar que é Deus que está a agir. Entendes o que eu estou a dizer? Assim como Jó. Os amigos de Jó pensavam que era Deus que estava a agir. Mas não era Deus. Quem era? Era o diabo. Então, irmãos, Satanás, o diabo, irmão, ele tem uma obsessão. E ela é clara na Bíblia, Isaías 14:14 diz isso. A obsessão do diabo é ser igual a Deus. Então aquilo que ele vai procurar fazer é agir na tua vida, mas levar-te a pensar que quem está a agir não é ele, é Deus. Por isso é que há muita gente hoje que diz: o diabo não existe, enquanto que a Bíblia afirma que o diabo é real. Mas porquê que eles dizem que o diabo não existe? Porque, irmãos, é a armadilha do diabo.
É agir, continuar a agir na tua vida, continuar a roubar, matar e destruir, mas levar-te a pensar que é Deus. Entendes o que eu estou a dizer? Então nós temos de ter cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado com isso. A salvação que Deus nos dá, que nós hoje estamos a falar, a salvação da ira, a salvação do pecado, a reconciliação com Deus, ela vem pela graça, mas também pela paz. Repara, meu querido, através da graça nós recebemos todas as coisas. A Bíblia diz que tudo nós recebemos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos. A palavra salvo no original grego é sozo, que significa salvação, perdão, cura, prosperidade, alegria, paz. Significa que é pela graça que nós recebemos tudo, não é pelas obras. É pela graça de Deus. Mas tudo aquilo que a graça te dá permanece em nós pela paz. No dia em que o diabo roubar a tua paz, tudo aquilo que a graça te deu, tu vais perder. Porque tu recebes pela graça, mas tu mantens a salvação, a cura, a paz, a alegria pela paz do Senhor. Por isso Jesus me disse: dou-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, meus queridos, não abras mão da paz. Exorta o teu irmão, admoesta o teu irmão. Diz a ele: não deixes de congregar, não deixes de ouvir a palavra de Deus através da tua igreja. Porque essa palavra vai gerar fé, vai gerar o fortalecimento da tua fé. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Então, nós precisamos entender, irmãos, que o diabo, ele é o ladrão. E ele veio para roubar a tua paz. E ele quer roubar tudo aquilo que a graça já te deu. Então nós temos que fazer o que diz Provérbios 4:23. O que é que diz Provérbios 4:23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes para a vida. Então, meu querido, guarda o teu coração. Guarda o teu coração do medo. Guarda o teu coração da culpa. Guarda o teu coração da acusação. Tem cuidado com o que tu ouves nestes dias, nas redes sociais, na televisão. Tem cuidado com o que tu ouves, para que não contamine o teu coração. Confessa a palavra de Deus. Confessa o Salmo 91, como nós fizemos há pouco. Para que no nome de Jesus o teu coração possa se encher daquilo que a tua boca fala. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que se estão cumprindo entre os vossos irmãos também se estão a realizar e a operar na tua vida. Então o que é que a Bíblia está a dizer? Está a dizer: vigiai. Cuidado com o inimigo, ele anda ao derredor como um leão, ele anda para procurar roubar a tua paz. Mas tu precisas de saber, irmão, que os sofrimentos que tu estás a viver, a privação que tu estás a viver, os teus irmãos também estão a viver, mas eles decidiram permanecer firmes na fé, vigiar e orar. E o que é que a Bíblia diz-nos em Provérbios 19:12? Diz assim: a ira do rei é como o rugir do leão. Interessante. A ira do rei é como o rugir do leão. Sabes, meu querido, através deste versículo de Provérbios eu consigo interpretar corretamente 1 de Pedro, capítulo 5. Porquê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia não explica bem qual é o objetivo do diabo ao fazer isso. E em Provérbios diz que a ira do rei é como o rugir do leão. Significa, irmãos, que quando o diabo, ele, entre aspas, ruge como o leão, ele quer se fazer passar pelo rei.
Ele quer te fazer entender que a ira do rei está contra ti. Mas a Bíblia diz que o rei, que ele levou sobre si os teus pecados e todas as tuas iniquidades. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Aleluia! Glória a Deus! Então, meus queridos, para terminar, eu quero te dizer, fazer aqui um término. 1 de Pedro 5, 6 e 7, os versículos antes, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Porquê? Porque Ele tem cuidado de vós. Em 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz isso. Então, irmãos, neste momento, aquilo que eu te quero dizer através da palavra de Deus, não penses, meu querido, que a ira de Deus está sobre ti. Não penses, não aceites aquelas pessoas que hoje, tal como os amigos de Jó, aqueles 3 amigos de Jó que vieram ter com Jó para acusá-lo, para dizer que ele tinha que se arrepender porque ele estava a sofrer a ira de Deus. Não deixes, meu querido, que esses pensamentos venham à tua mente. Não dês ouvidos a essas coisas, mas refugia-te, esconde-te na graça de Deus. Porque Jesus pagou um preço demasiado alto para que tu possas abrir mão dessa graça, desse perdão, desse amor, dessa justiça que hoje Ele te fez. Então, meus queridos, neste momento, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, temos que nos achegar a Deus pela fé e aplicar o sangue de Jesus sobre nós e sobre a nossa casa, pela fé. Segundo, temos que confessar a nossa esperança. Terceiro, temos que cuidar uns dos outros. Quarto, temos que congregar, mesmo à distância, e avisar, exortar, advertir os nossos irmãos para que eles possam permanecer firmes da essência do Evangelho, que é: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus possa usar esta palavra para trazer paz ao teu coração. Partilha este ensino para, irmãos, podermos expulsar do teu coração, do coração daqueles que ouvem a palavra, todo o medo, todo o sentimento de culpa. Porque, irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estão sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa-me orar. Queria terminar orando por ti, orando para que a graça de Deus esteja na tua vida e para que, em nome de Jesus, tu possas fazer estes 4 passos que o Senhor nos ensinou hoje através da sua palavra. Em nome de Jesus. E que tu sejas alguém que resplandece, alguém que brilha no meio das trevas, não trazendo um evangelho do castigo, da ira e da punição, não, mas trazendo o evangelho verdadeiro da graça e do amor de Jesus Cristo por todos nós. Aleluia, glória a Deus. Deixa-me orar por ti, meu querido. Paizinho, é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã que me está a ver agora. Eu abençoo a vida dele. Eu ministro agora a tua paz. Pai, em nome de Jesus, todo o espírito de medo, toda a acusação do diabo, todo o sentimento de culpa, Senhor, seja expulso agora dos meus irmãos e que eles possam receber a paz. Que eles possam receber o espírito que clama: Abba, Pai. O espírito de adoção e não de condenação. Pai, eu oro para que, em nome de Jesus,
tu possas levantar a tua igreja na terra como uma igreja resplandecente, como uma igreja que transmite a luz, a tua luz, a luz que vence toda a treva, todas as trevas. Em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, bem-vindos. Glória a Deus por todos os que acompanharam este vídeo. Não te esqueças de poder partilhar este ensino. Irmãos, há muita gente que está a dar ouvidos a esse tipo de pregação da ira de Deus. E estamos a esquecer, irmãos, a graça de Deus. Então partilha este vídeo para que nós como igreja possamos, sim, nos arrepender, sim, confessar os nossos pecados. Claro que sim. É isso que o Senhor nos chama a fazer em 2 de Crónicas 7,14. Mas não debaixo de um sentimento de culpa ou de acusação ou de medo, mas debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, a qual se renova a cada manhã. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.